Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal de Jogada Ensaiada, eu sou o Jorge e no vídeo de hoje vamos analisar e contar para vocês a lista de convocados da Seleção Brasileira para o início das eliminatórias da Copa 2022. O Tite trouxe algumas novidades, mas antes de você conferir tudo isso, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like e fortalece o nosso trabalho. Agora roda a vinheta e vamos de mais uma convocação do Tite para a Seleção Brasileira. É isso, galera, novidades na lista do Tite, mas também novidades aqui no nosso cenário, né? Gostaram? A gente tá com muita coisa nova aí, inclusive o nosso cenário. Quero agradecer quem me ajudou nessa aí, principalmente a minha mãe, que eu achei que ficou bem legal. Espero que vocês gostem também da nossa cara nova por aqui. Para começar o vídeo de hoje, vamos passar primeiro a lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra a Bolívia, que será na Neoquímica Arena, e contra o Peru, que será lá em Lima, na capital peruana. Para goleiros, o Tite convocou o Alisson, goleiro do Liverpool, Santos, goleiro do Atlético Paranaense, e o Everton, goleiro do Palmeiras. Para as laterais foram o Danilo, da Juventus, Gabriel Menino, uma novidade do Palmeiras, apesar de atuar de volante, foi convocado como lateral, Renan Lodge, do Atlético de Madrid, e o Alex Telles, do Porto, que vem sendo cobiçado por vários clubes ali da Europa. Para a zaga foi o Felipe, também do Atlético de Madrid, Thiago Silva, que saiu do PSG e hoje está no Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Rodrigo Caio, do Flamengo. Para o meio campo, Fabinho, do Liverpool, Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, mais uma novidade, Bruno Guimarães, do Lyon, também outra novidade, Everton Ribeiro, do Flamengo, e Felipe Coutinho, do Barcelona, que na última temporada foi campeão da Champions pelo Bayern. E para o ataque, Neymar, do Paris Saint-Germain, Everton Cebolinha, que hoje está no Benfica, foi jogador do Grêmio, agora é jogador do Jorge Jesus, Richarlison, do Everton, que vem fazendo grandes temporadas lá pela Premier League, Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, e Rodrigo, do Real Madrid, que também é mais uma novidade. Essa lista do Tite traz também alguns jogadores que não vinham tendo tanta oportunidade na seleção principal, como o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, o Rodrigo. Vamos começar analisando os goleiros. Então, eu achei que o Tite foi coerente, parece que ele deixou o Ederson de fora da lista por conta da fase final da UEFA Champions League, e algumas pessoas no Twitter também falaram que por conta do Manchester City não ter voltado a jogar ainda, mas ele convocou o Gabriel Jesus, por exemplo, mas o Tite manteve a sua linha de pensamento, levou dois goleiros que ele já havia levado em algumas oportunidades, como o Santos, do Atlético Paranaense, e o Everton, do Palmeiras, e o Alisson, que é o titular. Para lateral, o Tite na lateral direita, que continua sendo uma incógnita, o Daniel Alves está machucado, ele fraturou o braço no jogo do Campeonato Brasileiro. E o Danilo, que já foi chamado, já teve convocação para a Copa do Mundo, continua tendo seu nome sendo lembrado pelo Adenor. E o Gabriel Menino, que espantou algumas pessoas, né, principalmente comentaristas, porque o Gabriel Menino ele tem atuado como volante, né, assim, em alguns casos ele desce para a lateral direita, mas não é a posição de origem dele, e ele foi convocado para a Seleção Brasileira principal como lateral. E o Tite falou que gostou muito do desempenho dele como lateral, então é a de se esperar, não é a posição de origem dele, já atuou algumas vezes ali, mas ele tem jogado como volante, inclusive como volante marcou um golaço na Libertadores contra o Bolívia. Ronald Studd deu um chutaço, vem fazendo um campeonato muito legal. Para a lateral esquerda ele trouxe o Renan Lodge e o Alex Telles, né, como eu já disse. Eu acho que são dois jogadores muito promissores. O Alex Telles tem como cruzamento seu principal fundamento, deu muitas assistências, é um lateral que participa muito da faixa ofensiva, e o Renan Lodge já é uma realidade, né? Um lateral de muita qualidade, que tem um bom apoio, surgiu muito bem no Atlético Paranaense e tem lapidado o lado defensivo ali, atuando na equipe do Simeone, hoje no Atlético de Madrid. Inclusive ele deu uma entrevista dizendo que marcar o Messi foi um dos vários desafios da vida dele. Para a zaga ele manteve alguns jogadores que ele já havia convocado antes, né? No caso de Thiago Silva e Marquinhos, que eu acho que é a zaga titular dele ali hoje. Ele ainda não encontrou o seu quarteto ideal para a zaga, ele vem fazendo alguns testes, ele trouxe dessa vez como complemento ali o Felipe e o Rodrigo Caio. O Felipe, que fez uma temporada fantástica pelo Atlético de Madrid, um dos pilares da defesa do Simeone, inclusive marcando gols, e o Rodrigo Caio, que fez um 2019 sensacional, praticamente perfeito, mas em 2020 na parada pós-pandemia ali, não sei porque o setor defensivo do Flamengo não tem sido tão bem organizado como o Domenech Torrent, não vem tão bem, mas pelo histórico merecia uma convocação o Rodrigo Caio, que é um dos melhores zagueiros da geração dele. E agora para o meio campo ele manteve o Fabinho e o Casemiro, né, que eu acho que é a dupla de volantes ideal ali para a seleção brasileira, não para jogar juntos, mas para
serem convocados. E para a posição de segundo volante ele trouxe novidades, né? O Bruno Guimarães e o Douglas Luiz, né? Ele vinha trazendo para essa função, já testou o Paquetá, já testou o Arthur, o Alan, e hoje ele trouxe para essa convocação do início de eliminatórias, ele veio com Bruno Guimarães e Douglas Luiz, que são dois jovens, mas com um potencial enorme. Bruno Guimarães, inclusive, fez uma Champions League perfeita, e o Douglas Luiz, pelo Aston Villa, fez uma Premier League muito legal, marcou gols importantes e ajudou bastante a equipe inglesa e mereceu ser lembrado nessa convocação. Para o meio-campo ele trouxe o Everton Ribeiro e o Felipe Coutinho. O Everton Ribeiro, para mim, que é uma unanimidade hoje, não só hoje, né, na última década no Brasil, foi um dos melhores jogadores aqui atuando no mercado nacional, fez grandes atuações, participou de títulos importantes, sendo protagonista, então valeu muito a lembrança do Tite. O Felipe Coutinho, que vinha fazendo uma temporada muito boa pelo Bayern, mas na reta final foi importante como uma peça de rotação ali do Hans Flick. Vale a pena ser lembrado. É um jogador de confiança do Tite, o Tite já falou isso várias vezes. E nesse retorno ao Barcelona parece que vai ser muito bem utilizado pelo Koeman. E inclusive não vai ser negociado, vai ficar na Catalunha, e nos amistosos de pré-temporada tem feito seus golzinhos, parece que vai ser titular, vai ter sequência o Felipe Coutinho no Barcelona nessa temporada atual, que vai ser uma temporada de transição da equipe do Barcelona. Alguns jogadores vão sair, o Messi já havia pedido para sair, o Coutinho vai ser uma peça muito importante, o Koeman já disse que conta com ele. Para o ataque, o Neymar, né, que eu acho que não é só ataque, o Neymar também é uma peça de armação ali. O Tite talvez pense em utilizá-lo como Thomas Tuchel, uma ponta de lança, um jogador que apareceu muito bem no PSG, principalmente nessa temporada e na reta final de Champions League, como um jogador com muita criatividade, acionando o Di Maria e o Mbappé pelo PSG. Ele tem jogadores para fazer isso também na seleção brasileira. O Everton Cebolinha, né, que agora foi para o Benfica, né, vai atuar no futebol europeu, comandado pelo Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo. Foi muito bem, inclusive na partida de estreia do Benfica no Campeonato Português, ele marcou um gol contra o Famalicão e foi no dia da convocação, no caso hoje, né? Não sei que dia você vai ver esse vídeo, mas eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador muito promissor. Na Copa América do ano passado eu pude acompanhá-lo ele na final, em loco é diferente a gente fazer esse tipo de análise. É um jogador muito interessante, com uma movimentação muito boa, ele é agressivo e ele, pelo lado esquerdo, ele dá uma profundidade muito boa, porque ele sabe trabalhar com laterais ofensivos. Aprendeu isso muito bem no Grêmio do Renato, que tinha um Cortez que subia bastante, e agora com o dedo de Jorge Jesus ali pode ser que venha uma evolução muito grande ao Everton Cebolinha. Então o Tite manteve o Everton na lista. Ele trouxe novidades, né, no caso do Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo foi bem na reta final de Real Madrid, não foi um jogador com uma titularidade constante durante a temporada, mas vale a pena, vale a aposta. Eu particularmente acho que o Vinícius Júnior merecia também ser lembrado. Entre ele e o Rodrigo, acho que o Vinícius foi mais importante para o Real Madrid na temporada, mas o Tite optou pelo Rodrigo, um jogador que cumpre a função mais tática, tem um pouco mais de regularidade na parte defensiva, de cumprir ali os aspectos de defesa que o atacante tem que cumprir, mas também tem potencial ofensivo, é um jogador interessante, é agudo, sempre visando o ataque e visando o gol também. É uma boa, a gente quer observar o atleta, é um atleta novo, então pode evoluir. O Richarlison, o Gabriel Jesus e o Roberto Firmino, né, foram os outros convocados. Eu acho que os três já são unanimidade ali na lista do Tite, né, são homens de confiança. O Richarlison fez uma Copa América muito importante, fez gol na final, apesar de ter ficado doente ao longo da competição, né, ele teve cachumba, mas ele foi importante, entrou na final, fez um gol de pênalti. Mas eu acho que eu vi assim, muita gente contesta o Richarlison, né, cara, a convocação do Richarlison. Mas, cara, o Richarlison vem de 2 temporadas fantásticas, né, na Premier League. Ele é um homem de confiança do Carlo Ancelotti, ele teve interesse do Barcelona, tem interesse de alguns outros clubes. Ele é um jogador com muito mercado e ele é um tipo de atacante que ele cumpre qualquer função. Ele cumpre o lado esquerdo, cumpre como centroavante, como lado direito, e tudo isso muito bem. Ele é um jogador intenso, ele dá profundidade à equipe e o jogador mais precisa que um atacante tem, ele tem, cara. Ele marca gols, ele tem um posicionamento muito legal, bate com as 2 pernas. Então acho que o Richarlison, ele é um jogador de seleção brasileira e vem fazendo temporadas muito interessantes ali na Europa. Não sentiu nada o peso de jogar um campeonato tão importante como a Premier League. Roberto Firmino e Gabriel Jesus, que vem mantendo suas boas temporadas, né? O Gabriel Jesus foi titular na reta final, né? O Agüero machucou e ele foi titular, foi importante na eliminação do Real Madrid, perdeu um gol que poderia ter feito ali contra o Lyon, mas no geral foi muito bem. Numa análise no contexto geral ali, o Gabriel Jesus foi importante pro Guardiola. Eu acho que na seleção brasileira também
ele cumpre um papel, como eu disse, do Richarlison, né? Joga em várias funções ali. E o Firmino, que eu acho que merece um pouco mais de tempo como titular na seleção brasileira, já provou isso algumas vezes, merece ser utilizado um pouco mais próximo do que o Klopp utiliza ele no Liverpool. E no geral foi uma lista muito importante. Algumas pessoas apontaram algumas ausências, né? Eu coloquei uma postagem lá no Instagram do Jogar Iniciado. Se você não segue, vale a pena seguir, que a gente posta gol, a gente posta enquete, a gente passa notícias para vocês lá. E muita gente lembrou do Marinho, do Galhardo, do Diego Carlos e do Gabriel Martinelli. Foram alguns jogadores que destacaram, que estão se destacando. Vou começar falando do Marinho. Eu acho que assim, o Marinho merecia uma convocação pelo que ele vem fazendo no Santos. Eu acho que é um jogador do futebol brasileiro hoje com uma das melhores atuações individuais, e ele joga pelo lado direito, que eu ainda considero uma incógnita na seleção brasileira. O Tite já tentou o Douglas Costa, o Coutinho, o William, o Richarlison, todos eles tiveram uma função interessante ali, mas talvez valesse o teste em relação ao Marinho, por que não, né? O Marinho, com seu minimício aleatório, ser testado ali naquela função. O Galhardo eu acho que merece um pouco mais de tempo, talvez a gente não sabe se é apenas uma boa fase, jogando numa função diferente. Eu acho que dava para esperar um pouquinho mais. O Tite já provou que essa questão de fase ele não costuma confiar muito, ele gosta do contexto geral. Ele não quis fazer o teste em relação ao Galhardo, e nessa parte eu concordei com ele. O Diego Carlos merecia sim uma convocação, foi muito bem, mas eu acho que a reta final da Europa League, ali, com ele fazendo alguns pênaltis, foi levado em consideração e o Tite acabou deixando ele para uma próxima. O Gabriel Martinelli ainda é muito novo, acho que vale esperar um pouquinho. O William já teve seu teste ali, foi o momento do Rodrigo, acredito que tenha sido essa discussão ali entre o Tite. Mas no geral acho que é uma convocação muito boa, porque galera, a gente tem que pensar numa situação em relação à Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começou, nas eliminatórias a Copa do Mundo já está valendo. Então já tem que começar com tudo. O Tite, não é momento de fazer apenas testes, é um momento de botar uma equipe para jogar bem, para começar uma competição muito bem, para avisar o hexacampeonato da Copa do Mundo do Qatar 2022. É isso, galera, esse foi o nosso vídeo em relação à convocação do Tite. Espero que vocês gostem. Se você gostou, manda para um amigo. E como eu disse, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação. A gente fica por aqui, até a próxima. Valeu!